Passei no teste. Próximo orador inscrito, o vereador Isaac Ricaldi. Não, entendi. Presidente, passei no teste. Passei no teste. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, assistência, a quem acompanha aqui pela TV Câmara. Quero me somar aqui às felicitações pelo aniversário da vereadora Aline. Parabéns. Que seja um dia de felicidade para você. E quero fazer aqui algumas breves observações, passar algumas mensagens breves aqui. Em primeiro lugar, me solidarizar com a Porto da Pedra, que tem sido perseguida pelo governo. Nós vimos que o governo, esse ano, deixou para encaminhar a mensagem da subvenção em cima da hora. A gente convocou, no dia 4, uma extraordinária aqui da casa para poder aprovar a mensagem. Isso não acontecia. A mensagem sempre chegava no ano anterior, num valor bem abaixo do que se costuma fazer, R$300 mil, lembrando que no ano anterior foi R$1,5 milhão e, em 2023, R$700 mil. E, ainda assim, o governo deixou para fazer o depósito na semana do desfile. Isso ninguém me convence que não é para atrapalhar o carnaval da escola. Eu acho que nós precisamos entender a dimensão que essa escola tem para a cultura da cidade, a importância que tem um desfile na Sapucaí para a cidade de São Gonçalo, para o nome da cidade, e a importância e a relevância cultural e econômica que uma escola desse tamanho tem. Então, minha solidariedade, desejar que a Porto da Pedra faça um bom desfile, que possa superar as dificuldades e, quem sabe, voltar a desfilar no grupo especial. Também quero registrar aqui, parabenizar a Sacramento e a Galo de Ouro, duas escolas aqui da cidade, que precisaram desfilar em Niterói, porque, infelizmente, há bastante tempo se acabou com o carnaval da cidade. Esse governo teve a oportunidade de retomar e não retomou. A Galo de Ouro conquistou mais uma vez o segundo lugar na categoria em que disputa, então bateu na trave, quase foi campeã. E registrar aqui outro que quase foi campeão, também bateu na trave, Capitão Nelson. Bateu na trave, foi vice-campeão entre as piores cidades em qualidade da educação. O IDEB de 2023 aponta uma queda bastante acentuada, que coloca São Gonçalo como a segunda pior cidade do estado em educação. Eu registrei isso aqui da última vez. O IDEB dos anos iniciais, São Gonçalo caiu em 2021 de 5,2 para 4,5 e nos anos finais de 4,2 para 3,9. É uma vergonha para uma cidade que recebeu um volume gigante de investimentos, mais de R$1 bilhão só da outorga da SEDAI, e, infelizmente, a opção do governo foi de não fazer investimentos na educação, e esse resultado demonstra exatamente esse movimento de desmonte que a educação municipal tem sido submetida nos últimos anos. A gente vê falta de professores, a gente vê falta de professores de apoio, principalmente, em praticamente todas as escolas da cidade. A estrutura física da maioria das escolas é muito precária. A gente percebe a falta de investimento ao longo desse governo e, infelizmente, isso acaba refletindo nesses números que, sem dúvida nenhuma, comprometem a qualidade do ensino das crianças e compromete o futuro dessas crianças, porque vão receber um ensino de baixa qualidade nessa fase tão importante da vida. Os professores aprovaram uma paralisação geral para amanhã, com indicativo de greve, exatamente porque também estão sem reajustes. O prefeito teve a celeridade de enviar para casa uma proposta de aumento do seu salário, do salário do seu vice e do salário dos seus secretários, mas não encaminhou nenhuma proposta para recompor o salário dos servidores e dos professores, os professores que já recebem uma remuneração muito abaixo da média do Estado, inclusive, e, infelizmente, ficam sem saída. A única saída, às vezes, é exatamente iniciar um movimento de greve para poder fazer a sua reivindicação. Então, me solidarizar com os professores, me solidarizar também com os servidores, porque a gente sabe que sem professores qualificados, motivados, bem pagos, sem servidores também nessa mesma condição, a gente não tem como oferecer um serviço de qualidade à nossa população. Então, quando a gente faz a crítica ao governo, a gente faz a crítica exatamente trazendo os números.
são números que não mentem, são números que corroboram exatamente com essa análise que a gente tem feito, que esse é o pior governo da história de São Gonçalo para a educação. Nunca teve nenhum governo pior do que esse. Quando eu faço a comparação, aqui, eu não faço a comparação com Niterói e com Maricá, que são cidades que têm realidades econômicas diferentes, é verdade. Eu faço a comparação com o governo Nancy. Esse governo está perdendo em educação para o governo Nancy. É isso que os números aqui indicam. E, por fim, eu quero registrar exatamente isso. Eu sempre defendi que São Gonçalo merecia também uma parcela de royalties de petróleo. Esse critério legal que é utilizado hoje para fazer a distribuição de royalties e de participações especiais, ele é um critério injusto, porque ele exatamente cria ilhas de riqueza no meio de bolsões de miséria. E eu sempre defendi isso. Eu fui candidato a prefeito nessa cidade em 2020 e pautei essa questão. Mas a gente não resolve essa questão provocando os prefeitos das cidades vizinhas. Porque, se for para provocar, a gente tem que provocar a prefeita do PL, de Saquarema, que é a segunda cidade do Brasil que mais recebe royalties de petróleo. E se a gente for ver o que é Saquarema, a gente vê que o recurso do petróleo de Saquarema é mal investido. Então, como é que a gente resolve isso? Fazendo articulação, buscando ações que possam sensibilizar a parcela da sociedade, para que a gente possa fazer uma grande mobilização social para que os critérios de divisão do royalties de petróleo sejam revistos. Eu assino embaixo de qualquer processo que seja tocado dessa forma. O que não pode é contratar escritório para ficar com uma parcela gigante dos royalties que a cidade teria direito. 20%, que é o que o escritório que a cidade de São Gonçalo contratou, 20% dos royalties, seguramente deixou muita gente milionária já na primeira parcela que foi liberada, que muito provavelmente a Justiça vai mandar devolver. Isso é que não pode. A gente pode fazer qualquer movimento que, de fato, venha a trazer para São Gonçalo um volume de recursos que ela precisa e merece. Mas a gente não pode transformar esses movimentos num movimento para enriquecer alguns, que, infelizmente, foi a sensação que a cidade inteira ficou quando viu esse escândalo da contratação do escritório sendo veiculada nos jornais, na TV, e isso pegou muito mal para a cidade, e acho que isso acaba desestimulando exatamente essa luta. E, por fim, fazer o registro aqui de um acontecimento da semana passada, que foi a denúncia do Bolsonaro, a denúncia do Braga Neto, de vários generais, de vários membros do primeiro escalão do governo, que vai, em bem pouco tempo, para a cadeia, porque tentou aplicar um golpe no país. Um golpe que começa ainda em 2021, que se desdobra, um golpe que continua na eleição, com uma tentativa da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, de tentar impedir que os eleitores do Lula no segundo turno pudessem chegar à urna, e, mesmo assim, perderam a eleição e tentaram, depois, armar um golpe militar, tentaram, a partir de uma mobilização criada ali ainda no Palácio, tentaram criar as condições para que as Forças Armadas intervissem. E vão para a cadeia, todos eles, dentro de bem pouco tempo, porque quem atenta contra a democracia brasileira precisa pagar. Isso é educativo, a gente já viveu momentos desse tipo no Brasil, e agora a gente vê novamente o Bolsonaro e a sua turma no Congresso Nacional perambulando, mendigando por anistia. E isso é uma cena patética que não vai acontecer, e a gente espera que a justiça seja feita em pouco tempo. Obrigado. Só retificando, vereador Isaac, o projeto de aumento de salário do prefeito, vice-prefeito e secretários, assim como o aumento de vereadores, foi de autoria da mesa diretora dessa casa. Não foi mensagem do executivo, não. Só para retificar.
requerimento de urgência número 2 de 2025. Requerimento de urgência da mensagem 2 de 2025, projeto de lei 17 de 2025 e projeto de resolução 7 de 2025. Em discussão, o requerimento de urgência. Não havendo quem queira discutir. Dos três. Não, é requerimento de urgência. O requerimento é dos três projetos. Aí você vota no projeto. Isso aqui é do requerimento de urgência. Então a gente registra em ato, então. Tá, eu voto contra a urgência para a mensagem do Executivo. Marcinha, você registra em ata aí que o vereador Isaac vota contra a mensagem do Executivo. O requerimento vota o requerimento de urgência contra a mensagem do Executivo. Pode justificar. Gente, muito rapidamente aqui para justificar meu voto contra a urgência nesse projeto, me parece ser um debate relevante para a cidade, mas debates relevantes precisam ser feitos com calma. Me estranha muito o afogadilho que se pauta e se traz à votação nessa casa um tema tão relevante, sem que tenha havido uma audiência pública para que a gente pudesse ouvir o governo, entender o que se pretende, ouvir a sociedade, ouvir especialistas, que é o que deve ser feito quando se vota pautas dessa relevância. Infelizmente, isso aqui, eu me lembro do Brizola falando, né? Quer dizer, cabeça de jacaré, pé de jacaré, rabo de jacaré, será que isso aqui não é jacaré? Então, eu não me sinto à vontade de votar nem o requerimento de urgência e vou votar contra a matéria também.